sou Pataxó, sou Chavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pacararu, Carijó, Tupinangé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei, vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte e levar rede balançante para não só me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar, logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Pessoal, esse texto revela uma situação de chegada dos portugueses para o litoral brasileiro. Essa é a situação de uma invasão das terras, que eles vão chamar de Pindorama. E aí nós vamos ter o primeiro choque dos portugueses com os nativos, vendo que aquela população nem precisava ficar com roupas, até porque o pessoal não tinha esse hábito. E houve o primeiro choque do europeu com os novos povos, que eles vão chamar de indígenas. Então, para passar pela ideia de colonização, que era esse o principal objetivo deles, retrair riquezas do Brasil para levar para a Europa, eles vão começar a fazer todo um massacre com aquele povo nativo, e o domínio indígena começa justamente pela ideia do idioma. É aí que vai surgir a ideia dos padres jesuítas. Como alguns indígenas vão oferecer resistência, eles vão começar o massacre, que é como começa aquela situação da extinção dos povos Caeté, que são os índios que viviam nessa região aqui de Coruripe, onde eu estou nesse momento. Você vê o camarada aqui, vê toda uma situação dessa, a primeira coisa que ele faz, vem destruir toda uma população e vem extrair toda a sua riqueza como uma riqueza natural. Aí o que é que acontece? Eles vão dominar o povo pela imposição, e aí a imposição vem ser religiosa e cultural. Os índios são politeístas, eles começam a trazer a ideia de monoteísmo com a ideia do cristianismo. Os indígenas vão ser submetidos à religiosidade cristã e ao trabalho, quando na verdade eles vivem de uma situação cultural, eles vivem extraindo a própria alimentação da natureza e não precisam cultivar nada além de uma agricultura familiar. E aí o pessoal vem pela base da troca conseguir levar suas coisas, e na maioria das vezes à força, inclusive até os matando, como a questão do massacre aos povos caetés. A imposição cultural que eles vão trazer, primeiro eles vão trazer a língua latina, né? Ele vai trazer o latim, vai misturar com o tupi-guarani, que é para ver se o povo começa a aceitar. E aí começa a ideia de subordinação do povo português, do povo indígena ao povo europeu, que é o povo português. Esse povo indígena vai começar a perder sua identidade à força. Então começa o domínio daquele povo pela língua, que é normal quando acontece uma invasão, começar logo a submissão daquele povo a uma nova língua. E esse é o papel principal da literatura didática, que nós vamos chamar esse período da literatura informativa no Brasil, que é dividido em duas. A literatura didática, que é aquela literatura de imposição para catequizar os índios, para ensinar-lhes um novo idioma. E nós vamos ter a outra vertente, que é da literatura informativa, onde os cronistas vêm nas caravelas para falar da nova terra, que é a terra brasileira, que foi invadida, e eles vão dizer que foi descoberta, e esses cronistas vão escrever suas cartas. Dentre elas vai haver a carta de Pero Vaz de Caminha, que é o primeiro a escrever algo sobre o Brasil. Esse documento tem mais um valor histórico que literário, e é por isso que esse primeiro momento nós não vamos chamar de uma corrente literária no Brasil, mas sim uma tendência literária, porque esse período vai estar dividido entre a literatura informativa, que é só para informar, que é um período histórico, e a literatura didática, que é mais para catequizar os índios, trabalhar mais a questão de
aulas, questão de textos voltados para a subordinação do povo nativo ao povo português. Então, um dos grandes poetas dessa geração que vem para o Brasil, que vai trabalhar de forma didática essa situação, é Padre Anchieta, que vai escrever alguns versos, dentre ele o poemazinho A Santa Inês, que ele diz: ó Virgem Maria, Tupã Sieté, Obá Piaracora, Oiocó, Endoiambê. Então ele vai dizer: ó Virgem Maria, Mãe de Deus verdadeiro, o povo dessa terra também estão contigo. Então ele assume para si uma posição dizendo a Virgem Maria, que é um símbolo da ideia do monoteísmo, que é a ideia do cristianismo. Ele assume que o povo indígena, que não sabe nem quem é Maria, quem é Jesus, quem é Deus, ele assume que o povo indígena agora está do lado de Maria, do lado de Jesus, do lado de Deus. Está percebendo aí a ideia do português invadir o Brasil? Então eles começam a ganhar esse povo justamente pela língua, pela cultura, e aí eles começam a invadir e colocar a sua cultura. Então é esse um contexto históricozinho da literatura informativa e da literatura didática que aconteceu nos períodos de 1500. Espero que isso contribua um pouco para você e vamos às nossas aulas dos nossos primeiros anos e os primeiros períodos da EJA. Fiquem com Deus.